Os sets são todos muito bem feitos, a gente não vê nada amador ali. Com pouco dinheiro, eles conseguiram entregar um trabalho que Hollywood, com o tanto de grana que tem, muitas vezes não consegue. A gente viu filmes aí como Capitão América, Admirável Mundo Novo, que tinha um orçamento milionário, mas falhou tanto nos efeitos visuais e falhou tanto no resultado final do roteiro. E eles com menos da metade dos recursos, conseguiram fazer temporadas inteiras muito bem feitas. E assim, eu sou realmente apaixonada pelo trabalho que o Dallas Jenkins fez. O elenco é muito entregue à série, eles amam aqueles personagens, independente das visões religiosas de cada um deles. Você vê que eles amam o trabalho que eles fazem. E não é à toa que ela se tornou esse sucesso. E entrevistar o Dallas é um prazer mesmo, porque a gente conversa a mesma língua, como nós dois professamos da mesma fé, então a gente meio que está em família. Então a entrevista sempre rende muito bem. Esse ano a minha entrevista foi mais curta com ele. A assessoria estipulou um tempo menor de entrevista para todos os jornalistas, porque graças a Deus aumentou o número de veículos que querem dar visibilidade para a série, para vocês verem como é que é. Antes não era assim. Então, assim, esse ano eu senti falta de conversar mais com ele, porque na primeira vez que eu entrevistei, a gente ficou 15 minutos batendo. Que da hora. Dessa vez caiu para 5, mas assim, foi deliciosa a entrevista. Inclusive, eu vou soltar mais trechinhos dela depois. Foi realmente um privilégio poder conversar com ele. Ele é um cara muito querido, tem uma visão criativa enorme e ele tá trazendo mais coisa. Então, assim, The Chosen é só o começo para quem amou a série. E aproveitando, Rafa, também tem um filme que estreou agora, que é um anime, que é cristão também, né? Ele arrecadou muito, tá vindo muito forte, que agora me fugiu da cabeça o nome do filme. Mas diz que é Rei muito dos bom Winds. também. Isso, exatamente. Você Sim, assistiu? sim. É bom mesmo? Assisti, a assessoria me mandou para assistir antes da estreia. É um filme lindo, vale muito a pena levar a família. Eu até falei na minha crítica que assim, é animação de altíssima qualidade. Ela foi desenvolvida por um cineasta sul-coreano que ele trabalhou muito tempo com efeitos visuais. Então ele é um cara que tem muita técnica. E ele criou todo esse design da produção, ele fez um filme lindo, o elenco de vozes original, o elenco das vozes em inglês, é um elenco muito bom. A gente tem Oscar Isaac, tem o Forest Whitaker, que é vencedor do Oscar, a gente tem Ben Kingsley, que é vencedor do Oscar. Então, assim, e também foi feito pela mesma produtora responsável por The Chosen. Então, assim, Hum, é mais um filme dessa produtora que mostra para vocês verem como eles estão chegando muito longe, porque agora eles fizeram uma animação em que o elenco, boa parte do elenco, ou é indicado ou é vencedor do Oscar ou tem algum caraca. prêmio grande. Então, assim, eles já estão trabalhando com muita gente importante de Hollywood e é muito legal ver o estúdio chegando tão longe assim. E a animação é apaixonante, vale muito a pena assistir. Tá aí em exibição nos cinemas, então, assim, é um ótimo filme para assistir com a família. É impossível não se emocionar com o filme. Ô, Rafa, você mencionou aí o último filme do Capitão América, né? Aproveitando esse gancho, como explicar essa fase ruim da Marvel desde lá dos Vingadores, né? Não teve nenhum filme assim que realmente emplacou e agora a gente vai vir aí Thunderbolts, né? O que que você acha? Acho que é um filme que pode, não sei, trazer novamente esse brilho de volta para Marvel, né? O que que você acha? Então, eu acho que assim, o que vai fazer a Marvel recuperar todo o vigor que ela tinha é fazer redirecionamento de rota. Primeiro, eu acho que eles tinham que dar uma hibernada um pouquinho, porque a fórmula que eles têm usado tem ficado muito gasta. Um dos motivos disso é o fato deles também se envolverem demais em política e politicagem. Isso foi uma decisão que a Disney tomou no passado, que o próprio Bob Iger muitas vezes nega, mas é engraçado que ele negou por muitos anos, até que ano passado ele falou que a Marvel e que a Disney ia voltar para sua rota original. Ele falou que a Disney, de forma geral, ia voltar para sua rota original, que era só produzir entretenimento e não ficar tomando lado nem viés nenhum nessa briga. Que é o que eles deveriam ter feito, porque eles só perderam dinheiro. No final do dia, quando a gente está falando de cinema, tudo bem, você vai no cinema, você está se divertindo com a sua família, você compra uma pipoca, é um programa com a família. Mas lá no começo de toda essa trajetória até o filme chegar no cinema, envolve muito dinheiro.
envolve muitos empregos, envolve nomes muito pesados e envolve executivos que também mandam e desmandam nos filmes. Então, assim, é uma cadeia de produção muito extensa até a data de estreia do filme. Então, assim, eu acho que o que eles precisam fazer é, assim, dar uma segurada. Eu sei que, assim, a Marvel sempre rendeu muito dinheiro para... A Marvel Studios sempre rendeu muito dinheiro para a Disney. Então, para ele sempre foi muito lucrativo. Mas hoje é um negócio que está rendendo muito mais prejuízo do que lucro. Porque um prejuízo para um filme como o Capitão América não é um prejuízo pequeno. A gente está falando de um prejuízo milionário. Milionário, que acaba afetando até mesmo as ações da empresa e afetando os próprios acionistas. Então, assim, é aquilo que eu falo, é uma cadeia gigantesca. E eu estou muito esperançosa em relação a Thunderbolts. Talvez eu seja um pouco, não sei, talvez a minha opinião não seja a mais neutra possível, porque eles trouxeram uma equipe muito boa, uma equipe técnica muito boa, de gente que trabalhou nos filmes da A24. Então, assim, eles fizeram questão em trazer uma galera que, em termos técnicos, trabalha muito bem. Então, eu acho que a Marvel está tentando trazer um pouco de conceito para Thunderbolts, mas sem perder aquele aspecto da ação visceral e tal. Eu espero que seja isso. Eu espero que seja um filme que não fique tentando dar palestra para ninguém, porque esse é um dos maiores problemas das produções recentes da Marvel. Ela tem boas intenções, mas quando ela começa a entrar em viés político, ela vai dividindo a sua audiência. Então, ela vai entrando em brigas políticas que ela não deveria entrar. É mais fácil ela ganhar dinheiro fazendo filmes para os dois lados, para quem pensa de um jeito e para quem pensa de outro. E eu acho que quando ela começar a fazer isso, que é a estratégia que o Bob Iger já anunciou, eu creio que eles vão parar de fazer, de andar assim e vão começar a juntar. E aí sim eles vão começar a ter audiências melhores. Tem também o lance do Quarteto Fantástico. Eu tô com uma expectativa boa em relação ao Quarteto Fantástico, porque eu acho que ele tem um conceito visual muito bonito, que é esse conceito retrofuturista. É um filme que se passa entre os anos 50, anos 60. Então, ele tem uma estética um pouco mais vintage. Parece que eles querem voltar para as raízes dos quadrinhos da Marvel também. Não achei legal eles terem trazido a Julia Garner como a surfista prateada, porque o surfista prateada eu acho que tinha que ser homem, porque é a essência do personagem. Não acho que eles deviam ter mexido nisso. Acho que mexer nisso meio que foi tocar num vespeiro desnecessário, porque tem muito fã mais antigo que já tá desgostoso com a Marvel. Então, assim, acho que não precisava. Julia Garner é uma ótima atriz. Para quem não conhece, ela tá na série Ozark da Netflix. Mas sabe, podia ter mantido o surfista prateado do jeito que ele era, né? Eu acho que não custava. Então, eu acho que é o que mais irrita o povo, sabe? Essas distorções dos personagens que muitas vezes a Marvel faz. E eu penso assim, não é difícil adaptar esses quadrinhos, porque a Marvel sabe quais são os quadrinhos mais populares, ela sabe quais são os mais vendidos, ela sabe quais são os favoritos dos fãs. Só que muitas vezes eles estão pegando os quadrinhos mais fracos, os mais fracassados nas vendas e o que as pessoas não se importam. Tudo isso para tentar, às vezes, vender uma certa agenda. Então, assim, não tá difícil ganhar dinheiro ali. É só você trabalhar com aquilo que você já sabe que funciona. Então, assim, eu acho que quando a Marvel começar a fazer isso, pega aquilo que funciona, investe no que funciona e tenta honrar o material fonte, eu acho que é difícil ter erro. Porque, como eu falei, eles sabem aquilo que vende. Porque eles têm histórico de venda dos quadrinhos. Eles sabem o que vendeu mais, quais são os personagens que renderam mais, e eles sabem quais são as histórias desses personagens que renderam mais. Então é só trabalhar isso, entrega aquilo que o fã quer, que não tem como dar erro, é o que eu penso. Aproveitando, eu vou ser um pouco de filmes, eu vou falar de séries, porque aqui no Dualidade, Isaac é cinema e eu sou séries. E eu quero te fazer duas perguntas de duas séries que eu amei. Uma eu preciso terminar de assistir ainda, que é Ruptura, que a nova temporada tá fantástica, e Adolescência da Netflix. Quero saber de você, o que que você achou dessas duas séries? Ruptura é uma das minhas séries favoritas, sem sombra de dúvidas. Ela é uma das mais ousadas e originais que a gente tem hoje na atualidade. Nunca tinha visto uma série tão autêntica como Ruptura, que consegue desafiar os personagens, a narrativa dos personagens, enquanto desafia a audiência também. Então é aquele tipo de série que todo mundo que ama assistir série e ama assistir filme gosta. É uma série que faz você teorizar. Se a série te leva para o campo das teorias,
A série é boa. A série é boa, porque ela leva você pra fora, ela tira você daquela experiência de 50 minutos de episódio. Acabou a série, você vai querer conversar sobre ela, porque você vai querer entender o que você assistiu. Você vai querer saber a opinião dos outros, porque você vai querer tentar juntar as peças que você ainda não tem. Então, uma série que te leva a pensar nela depois do final do episódio, te leva a teorizar, é uma série que funciona muito bem. E Ruptura é linda em todos os âmbitos, né? Ela tem um design de Uhum. produção muito bonito, tudo ali é proposital, as cores, os ângulos escolhidos pelo próprio Ben Stiller, porque ele é um dos principais diretores da série. Então, assim, é uma série que não apenas mostra um lado diferente do Ben Stiller, que ficou muito famoso por fazer comédias,